Olha, um fenômeno vem sendo verificado aqui no Brasil nos últimos 2 anos e meio, 3 anos, desde 2016, é a chegada de venezuelanos, especialmente em estados do norte do país e também do nordeste. Há cerca de 140 mil deles espalhados pelo Brasil, é um número estimado pelo próprio governo federal. Aqui em Teresina, nós percebemos nas últimas semanas também chegadas de venezuelanos, indígenas, que chegam sem saber onde vão ficar, estão sendo acolhidos de forma provisória e o poder público buscando alternativas para prestar atendimento, estender a mão a esse público. Ontem, em Teresina, se reuniram e continua-se hoje discutindo alternativas de atendimento a esse público, diversos órgãos, diversas instituições, inclusive um representante do próprio Ministério da Justiça. Essa representante está aqui no estúdio do Jornal do Piauí conosco. A gente passa a conversar a partir de agora com a Nilzarete Lima, assessora especial para assuntos de migrações do Ministério da Cidadania. Boa tarde para a senhora. Boa tarde. Em relação a essa situação verificada aqui em Teresina, estima-se cerca de 150 venezuelanos, a maioria de origem indígena. O que se tem acerca deles? Acerca do que eles representam, de onde vieram, eles falam por onde passaram, mas essa preocupação que se tem agora, né, desses diversos órgãos, é para prestar que tipo de atendimento e atenção a esse público? Então, boa tarde, né, a todos os nossos telespectadores. Esses indígenas, eles chegaram pela fronteira do Brasil com a Venezuela, né, especificamente entrando por Pacaraima. Chegaram vindo, né, oriundos de vários locais da Venezuela, especificamente pela situação de desabastecimento total naquele país, né? Eles já viviam numa situação, né, de mendicância nas ruas, né, Caracas, em várias cidades, né, que eles já estavam na Venezuela e chegaram pela fome mesmo. Então, eles começaram a entrar por Pacaraima. Existem né, alguns que já estão acolhidos na cidade de Pacaraima, que é a fronteira do Brasil com a Venezuela. Outros em Boa Vista, nós temos em torno de 800 indígenas, né, em Boa Vista, mais uns 500 em Pacaraima, e eles começaram a fazer esse movimento. Pacaraima, Boa Vista, depois foram para Manaus, de Manaus para Belém, Santarém, né, e agora a gente teve essa surpresa deles fazerem também esse movimento vindo para o Nordeste. Né, chegaram em Fortaleza, em São Luís e veio esse grupo para cá. Existe uma padronização no atendimento que vem sendo prestado a esse público, considerando que eles já estão sendo acompanhados, digamos assim, por vocês, inclusive, há mais de 2 anos? O que acontece? É uma etnia, né, indígena, uma etnia que ela é desconhecida. Os órgãos, por exemplo, da FUNAI, que tem uma expertise de atendimento na população indígena, também não conheciam essa população. Está sendo uma experiência bastante nova, né, no Brasil, o atendimento não só dos indígenas, mas também dos não indígenas. A gente não tinha uma expertise de atendimento nesse grande fluxo migratório, né? Nós temos em torno hoje de 7 mil pessoas acolhidas em Boa Vista, em 13 abrigos, né, em 2 abrigos em Pacaraima, e nós estamos aprendendo. Então, não existe uma fórmula correta, a gente não tem uma orientação específica, nós estamos aprendendo juntos, né? Então, cada local onde está acolhendo essas pessoas, a gente está vendo que a gente está construindo junto. E essas orientações é que vai subsidiar uma política mais efetiva, assim, para a gente atender esse grande fluxo migratório. Aqui em Teresina, ontem nós nos reunimos com o Estado, com o município, com a Secretaria Estadual, né, de Assistência Social e também com a Municipal, com o grupo da sociedade civil, porque essa tem que ser uma ação conjunta, né? O governo federal, os estados e os municípios e a sociedade civil, né? A gente agradece muito, inclusive, essa parceria com a sociedade civil, que tem nos dado a possibilidade de acolher num determinado momento, quando ainda não tem uma estrutura de governo, né? O Estado e o município estão buscando um local mais humanizado, mais adequado, né, para retirar essas pessoas do ambiente onde eles estão, que a sociedade civil acolheu de uma forma, né, da forma como podia acolher, e isso é muito importante, a gente agradece a disponibilidade desse pessoal, né, da sociedade civil, né, o grupo do MP3 acolheu em um determinado momento, com Cáritas, a sociedade, o entorno, toda a comunidade local nos ajudando nisso, né? E o governo agora tomando para si a responsabilidade, né, numa construção de um plano de ação conjunto com o apoio do governo federal por meio do Ministério da Cidadania. Esse plano de ação, ele contempla que áreas? Eu pergunto assim, onde é que vai se chegar com eles? Eles devem ser fixados aqui?
Bem, da mesma forma como eles saíram do Amazonas, né, do Acre, e vieram para São Luís e estão fazendo esse movimento, os indígenas, normalmente, eles começam a fazer esse movimento de ir e vir, né? Eles têm um costume que a gente pede, inclusive, para a sociedade nos ajudar nisso, que é de ficar na rua pedindo. Eles chamam de coleta. Vamos fazer a coleta, né? Na verdade, às vezes as mulheres vão para a rua com as crianças. A gente pede, inclusive, o apoio da comunidade, não fazer essas doações, fazer as doações de uma forma organizada, junto a esses órgãos que estão fazendo essa articulação, né? E orientá-los para procurar o abrigo, que existem normas, que no Brasil a gente não fica, né, mulheres, as mães nas ruas com, né, com crianças. E aí, este plano é no sentido de organizar essa ação conjunta, não só da assistência social, mas também saúde, educação. Essas crianças, elas têm que ir para a escola, têm que ter esse apoio, né, questão da vacinação, de documentação. Nós estamos revendo neste plano também, né, essa articulação junto com organizações das Nações Unidas por meio do Acnur, né, da OIM. Hoje tem uma companheira da OIM, da Organização Internacional de Migrações, que está lá no abrigo, verificando a questão de documentação que já está vencida, para a gente providenciar a legalização daqueles que já estão com a documentação vencida, né? Uma das coisas que às vezes a população questiona é a questão de doenças, né? Então a gente quer dizer que eles não estão trazendo doenças, a gente está fazendo toda uma ação de imunização dessas pessoas quando eles entram na fronteira, né? E que aqui a gente está verificando também essa questão dos cartões do SUS, que eles já têm também, muitos deles, para verificar essa cobertura vacinal. Entendendo que se nós estivermos também protegidos, se nós também nos vacinarmos, nós não vamos estar sujeitas a essa questão de doenças por meio né, não são os venezuelanos que estão trazendo doenças, a gente tem que se precaver também, né, com relação a isso. Bom, eles estão numa situação de vulnerabilidade social. Aliás, vulnerabilidade em várias áreas, mas a social é um aspecto que a gente aborda nesse momento. A gente percebe mulheres pedindo nos semáforos já, né? E há uma grande questão que fica no momento em que eles estiverem, por acaso, desabastecidos, precisando de alguma coisa. A gente sabe que até brasileiros mesmos, em situações como essa, às vezes terminam incorrendo em algum tipo de crime, um pequeno crime, um furto ou mesmo um roubo. É observado esse tipo de comportamento por parte deles em outras partes do Brasil e o que pode ser feito para prevenir isso? Então, né, nós não temos nenhum sinal de questão dos indígenas envolvidos nisso. Pelo contrário, a gente teve alguns incidentes em Roraima da população contra os indígenas, não dos indígenas contra a população, né? Então, isso, dependendo da situação, às vezes é normal, como você coloca, né? Existe em toda a população, em todos, essa questão de violência, né? Às vezes, pela fome, pode acontecer furtos, alguma coisa, mas nós não temos este estudo, nós não temos nenhum incidente nesse sentido, né? Quando a gente pede, você quer contribuir para esta ação, né? Procurem a Secretaria Municipal de Assistência Social ou a Secretaria de Estado de Assistência Social, né? No sentido de verificar uma forma de contribuir organizada, né? Evitar a questão dessas doações nos semáforos, porque isso reforça, né, o desejo deles ficarem ali arrecadando recursos, né, e às vezes prejudica o trabalho que a gente quer fazer com eles, que é exatamente orientá-los, né, que aqui eles têm direito à alimentação, é um direito, ninguém está dando, não é caridade, né, assistência social é política pública de direitos, então é um direito deles. Então o Estado está tomando para si, está organizando, esse recurso que vem do governo federal, ele pode ser utilizado também para a questão da alimentação, da questão da higiene, dos kits de higiene. Então, assim, a gente está trabalhando hoje, a gente acredita que nesta semana já esse plano fica pronto, que está sendo construído, né, em conjunto com a sociedade civil também, né, encaminhado a Brasília para a gente depois, posteriormente, fazer um repasse do recurso. Mas, obviamente, que a gente ainda continua solicitando que a sociedade civil e que a comunidade local nos ajude também apoiando em outras ações que considerem importantes. Há um prazo para se estabelecer e começar a executar esse plano voltado a essa comunidade específica instalada em Teresina? Então, encaminhando esse plano para nós, né, formalizando o Estado ou o município, eles estão decidindo os papéis de cada um, quem vai fazer o quê nesse processo, né? Encaminhando esse plano, a gente acredita que no máximo em 20 dias a gente formaliza tudo isso. Estou esperando, uma semana eles me mandam, né, mais uma semana a gente formaliza, tramita isso internamente no Ministério, né, e posteriormente a gente já faz o repasse do recurso. Agora, independente disso, né, tanto o Estado como o município, eles já estão numa articulação com a coordenação do MP3 que está acolhendo neste momento, né,
para já ir viabilizando algumas outras ações até que chegue esse repasse de recursos. Nós conversamos com a Nilzarete Lima, assessora especial para assuntos de migrações do Ministério da Cidadania. Muito obrigado pela presença aqui no Jornal do Piauí. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, né? E o Ministério da Cidadania está à disposição, né, de vocês, da mídia toda, né, para a gente fazer outros esclarecimentos que se fizerem necessários. Muito obrigada. Uma ótima tarde.